tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez pra gente bater um papo legal, pra gente poder conversar um pouquinho e falar do que a gente gosta, né? Que é a Bíblia, a Palavra de Deus, trocar algumas ideias de conhecimento, que é o propósito deste canal. Primeiramente, eu já quero agradecer a todos pela presença de vocês no vídeo e solicitar encarecidamente, se inscreva no canal, curte, compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares e ajude o canal a crescer cada dia mais. Conforme o título do vídeo, eu vou explicar para vocês ali a minha mudança da Assembleia de Deus para a Aliança do Calvário, né? Calvarianos. E antes disso, eu quero deixar para vocês um versículo que vai poder auxiliar também a gente no nosso bate-papo hoje, que está lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, que diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Esse versículo, ele vai auxiliar um pouquinho no nosso papo de hoje. Vou contar um pouco para vocês como é que foi a minha saída do Ministério da Assembleia de Deus e a minha entrada no Ministério Calvariano, né? No Ministério Batista, Aliança do Calvário. Meu pastor hoje é o pastor Paulo Júnior e hoje a gente congrega, eu e meu esposo, ali fielmente na Igreja Aliança do Calvário. Eu nasci e cresci na Assembleia de Deus, tá? Missão da cidade de Franca, interior de São Paulo. O meu pai permanece sendo pastor da Assembleia de Deus. A minha mãe é também uma auxiliadora da Assembleia de Deus. Então, desde já eu quero deixar claro nesse vídeo, não é nada contra, não quero criar nenhum burburinho, nenhuma revolta contra a Assembleia de Deus, isso jamais. A Assembleia de Deus foi uma bênção na minha vida, continua sendo uma bênção na minha vida, me auxiliou em um dos meus piores momentos, tá? Mas foi mais uma escolha que veio ali do coração mesmo, tá? Eu senti no coração, visitei a Aliança do Calvário uma vez com meu esposo, e eu senti no coração de que aquele lugar ali passaria a ser também o meu lugar. Eu nasci e cresci congregando na Assembleia de Deus, aqui em Franca, e por muitos anos isso se decorreu. Meu pai sendo pastor de algumas igrejas, pastor principal, muitas das vezes auxiliando o pastor da igreja, e eu sempre acompanhando. Quando teve uma época, assim como eu acho que muitos filhos de pastor vão se identificar, sempre tem aquela época que você tem aquele desejo de eu vou me desligar um pouco da igreja, eu não sei o que eu tô fazendo aqui direito. Eu acabei me desligando da igreja, né? Acabei me desviando da igreja e eu fiquei fora da igreja de 6 a 7 anos, tá? Eu fiquei fora da igreja. Nesse período, me envolvi com muitas coisas ruins, bebi, fumei, e sempre com o meu pai orando, minha mãe orando, e até foi nesse período que eu comecei a ter uma conversa mais frequente com o meu então futuro marido, né? A gente ainda não era casado, a gente tinha se reencontrado através das redes sociais. Ele sempre me chamando para ir para a igreja e eu falava, olha, no momento tô de boa, não quero, não tô afim. E a gente, quando é filha de pastor, a gente
tem também algumas percepções dos bastidores. Não que toda igreja, jamais tô falando que acontece coisas ruins, mas hoje a gente tem que ter o discernimento tão grande para o que a gente ouve, para o que a gente leva para o coração, que isso acaba pesando um pouco. Se a gente não tiver uma sabedoria, se a gente não tiver um caminho forte com Deus, uma estrutura firme na fé, a gente acaba se abalando. Eu acabei saindo e eu relutei bastante em voltar para a igreja. Nesses últimos períodos, né, lá em 2020, eu acabei entrando numa depressão profunda. Tive ali uma tentativa de tirar minha vida nesse período. Fiquei internada no hospital psiquiátrico. E quando eu saí do hospital psiquiátrico, o meu esposo, ele foi me visitar em casa. E ele falou assim, olha, a gente ainda não namorava na época. Ele falou assim, olha, eu quero que a gente comece a conviver, mas eu quero que a gente comece a conviver dentro da igreja. Na época ele já era da Aliança do Calvário e até ele chegou a pedir a permissão do pastor Paulo Júnior. Ele falou, pastor, olha, eu tô querendo cuidar de uma pessoa, trazer uma pessoa para a igreja, só que essa pessoa, ela é da Assembleia de Deus, ela não conhece a Aliança do Calvário, e eu queria que o senhor me permitisse que eu frequentasse, né, eu me desligasse um pouco da Aliança do Calvário e fosse para a Assembleia de Deus, para mim tentar conquistar essa pessoa novamente para Cristo. E foi isso que ele fez. Então, aos poucos, ele ia na minha casa, conversava com meus pais, tentava me convencer a ir para a igreja. Eu havia acabado de sair de uma clínica, estava em recuperação, tomava muitos remédios, então eu relutei bastante no início. E meu pai começou a dirigir, ser dirigente, pastor local mesmo, de uma igreja no Zanete, num bairro de Franca. Então eu falei assim, olha, eu vou, mas eu vou para a igreja que meu pai pastoreia. Para outra eu não vou, não me sinto ainda preparada, eu vou porque você tá me chamando mesmo. E ele falou, não tem problema, eu frequento a igreja que você decidir frequentar. E a gente começou a frequentar, né, aquela igreja, começamos a ficar frequentes, eu comecei a gostar, comecei a frequentar mais fervorosamente com ele. Depois de um ano, meu pai acabou se desligando daquela igreja, voltou para a sede da missão, né, a sede da Assembleia de Deus, para auxiliar o pastor presidente. E a gente acompanhou. Só que chegou um momento que eu falei, nisso a gente já estava namorando, já estava noivo. Eu falei assim, olha amor, eu não tô... Sabe quando a chama não acende, eu não me sinto bem, eu não consigo me adaptar, parece que a palavra não entra dentro de mim, parece que tudo que eu ouço aqui não é pra mim, né? Então eu acabei começando a visitar outras igrejas, né? Em busca de uma palavra que eu falava, olha, eu quero procurar uma igreja que realmente fale comigo. Jamais não tô falando mal de nenhuma igreja, tá? Repito pra vocês, todas as igrejas são uma bênção. O que eu estava atrás era de uma palavra diferente. O perigo da palavra de cultos, muitos cultos hoje, o que a gente encontrou muito nessas visitas, foi somente um tema em prioritário, que foi prosperidade. A gente chegava na igreja, a pregação sempre era a mesma. Prosperidade, você vai conseguir, Deus vai te dar. Se você acreditar, você vai conseguir, Deus vai entregar na sua mão. Se você fizer isso, Deus vai conceder o que você está pedindo. Era praticamente uma palavra como se você estivesse colocando Deus na parede. Eu falei assim, gente, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, até porque eu nunca vou ser merecedor. Eu não sou merecedor de nada. Tudo que Deus é obrigado a fazer por mim, ele já fez, que foi morrer na cruz. Aquele foi o papel de Cristo. Eu não tenho direito de pedir mais nada, né? Deus me livrou do laço da morte, só que agora o papel é meu. Então eu não me vejo
em nenhum momento merecedor de colocar Deus na parede e falar assim, Deus, olha, eu fiz isso, agora eu preciso que o Senhor faça isso pra mim. Isso é uma coisa minha, tá? Que eu aprendi na palavra de Deus. O que Deus é obrigado a me dar, Ele já me entregou. Que foi a vida dele na cruz para perdoar os meus pecados. Foi o que Ele me entregou. Então eu falei, aí, amor, eu não tô me sentindo bem, eu não tô achando uma coisa que esteja entrando em mim, que esteja me fazendo permanecer aqui dentro. Aí foi aonde surgiu o convite, ele falou assim, olha, vamos até a Aliança do Calvário, lá do pastor Paulo Júnior, você senta, conhece, depois você me fala. Fizemos a primeira visita. Para quem é da Assembleia de Deus, às vezes no início é um baque, né? O culto em si é totalmente diferente. Ele é focado na palavra de Deus 100%. É 100% Bíblia, 100% o que está escrito na Bíblia. E quando eu fui a primeira vez, eu falei assim, olha, foi diferente, é diferente, foi algo que eu não esperava que fosse, mas eu quero voltar. Voltamos a segunda vez e eu falei assim, olha, é aqui que a gente vai ficar. É aqui que a gente vai ficar, é aqui que eu tô ouvindo realmente o que tá na Bíblia, o que quer dizer na Bíblia. Eu até digo pra vocês que foi uma das primeiras, depois de muito tempo, foi uma das pregações que eu ouvi sobre a volta de Cristo, o pecado, a ira de Deus, o que realmente acontece no nosso dia a dia. Hoje em dia é tanto emocionalismo dentro da igreja. Você entra na igreja, você parece que está num stand de coach. Você ouve aquilo que você quer ouvir, quando na verdade a gente tem que ir na igreja para ouvir ao contrário. Deus fala com a gente o que a gente não quer ouvir. E muitas das vezes o cristão ele foge disso, porque afeta o ego, afeta o nosso ego. Você chegar na igreja e às vezes o pastor fala assim, olha, você tá errado nisso, você tá errado nisso, se você não se corrigir, você vai ficar. Você quer ficar, continua fazendo isso. Então, hoje em dia é complicado. E hoje em dia você escuta muito. Se eu falar sobre pornografia, eu vou perder jovens. Se eu falar sobre infidelidade no relacionamento, eu tenho muitos irmãos que vai sair da igreja. Então isso acaba nos afastando, porque o que a gente escuta é muito voltado para o coach. Então foi uma dos motivos que eu tive para estar saindo, né? Não foi pelas pessoas, não foi pela direção do culto, muito pelo contrário. A Assembleia de Deus me abraça até hoje, me envolve até hoje. Eu tenho um amor muito grande pela Assembleia de Deus, que foi aonde eu cresci, aonde eu evoluí. Mas hoje em dia a gente tem que correr atrás daquilo que nos aproxima de Deus, daquilo que vai nos aproximar de ser salvos quando Ele realmente voltar. Então, se a gente está dentro de uma igreja que cita a palavra verdadeira, é uma certeza que a gente também está próximo da vinda de Deus e que a gente realmente vai ser salvo. Se aquela palavra que você escuta todo dia não te toca, meu querido, eu falo para você, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Se aquela palavra que você escuta todo dia não te incentiva a mudar, não te incentiva a pegar a Bíblia, a ler a Bíblia, a estudar, a entender mais sobre Deus, cuidado. Essa palavra, ela não está entrando no seu coração, ela não está fazendo você se virar para Deus. Então, a Aliança do Calvário foi onde eu me senti bem. Não estou dizendo que placa de igreja leva para o céu, isso jamais, tá? Até conheço muitos cristãos da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Batista mesmo, presbiteriana, da Madureira,
que são realmente crentes raízes, que prezam pela palavra de Deus. E esses crentes têm que ser preservados. Continue buscando a palavra de Deus, procurando algo que toque no seu coração e que principalmente te faça mudar, te faça se arrepender verdadeiramente. Que você hoje peque, mas que se arrependa e que a partir de amanhã não realize mais o que você fazia de errado. Esse é o verdadeiro arrependimento. Eu pequei hoje, mas eu me arrependi. Amanhã eu peco de novo, peço perdão de novo. Deus tem limite, tá? Por mais que muita gente ache que não tenha, Deus tem o limite dele. Vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, filho, você tá por você. Você tá por você. Então vamos procurar aquela palavra que realmente toque no nosso coração, mude a nossa alma, mude o nosso modo de agir, nos dê cada vez mais forças. O mundo que a gente está hoje está muito difícil, está muito complicado. A gente vai ter uma batalha muito grande daqui para frente. Cristãos agora a gente tem que nos fortalecer. O que está vindo aí pela frente vai ser uma luta muito grande que a gente vai ter que exercer. O cristão agora, ele tem uma batalha tão ferrenha pela frente que se você não tiver preparado, você vai sucumbir. Então vamos nos especializar, vamos focar na palavra de Deus, estuda, a teologia tá aí para isso, a internet mesmo consegue nos auxiliar, tem muitos estudos bíblicos maravilhosos. E é isso, meu irmão. A gente não tem mais o que fazer. É tão simples, é só a gente estudar a palavra de Deus. Não tem um livro mais completo no mundo do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um dos livros mais completos do mundo. E se você quer ter um gostinho do que vai ser a guerra que a gente vai travar, é só ler Apocalipse. Lá está citando tudo e muito do que está citando lá já está acontecendo. Se você acha que a volta de Cristo está longe, você está muito enganado. A volta de Cristo está próxima e depende de você, depende da sua fé, da sua força de vontade em aprender a palavra de Deus, em evangelizar, tá bom? Obra não leva para o céu, tá bom? Obra não leva para o céu. Se o que você está fazendo tá na palavra de Deus, amém. Se não, vamos nos endireitar, vamos nos arrepender daqueles erros que a gente tem, que sempre nos prende dia a dia. Amém? Esse foi um papo muito legal que eu quis ter com vocês, tá? Quem quiser nos acompanhar, nos mandar dúvidas, estamos aí à disposição de vocês. Que a paz esteja convosco. Esperamos vocês, caso queiram também nos fazer uma visita ali na Aliança do Calvário, tá bom? Um grande beijo